What's up, Lions? Eu sou Gabriel Estives, historiador, apologista e youtuber. E depois de um tempo sem postar nenhum vídeo, eu estou de volta. Mas vem cá, você sabia que aquele que blasfemar contra o Filho de Deus poderá ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não pode obter perdão, nem agora, nem nunca mais, tornando-se réu de juízo eterno? Foi exatamente isso que Jesus ensinou de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas afinal, o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Algumas pessoas entendem que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que rejeitar a pregação do Evangelho e a ação do próprio Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Para essas pessoas, a blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando alguém deliberadamente decide não crer no Evangelho e não se arrepender dos seus pecados, rejeitando assim a ação do próprio Espírito Santo na vida dela. Mas se nós lermos atentamente os textos de Mateus, Marcos ou Lucas, veremos que isso não faz sentido, pois não era isso o que Jesus estava realmente querendo ensinar. Bom, de acordo com esses três evangelhos, Jesus estava em uma casa, cercado por uma grande multidão. E foi nessa casa onde ele curou um homem endemoniado, possuído por um espírito imundo que lhe deixava cego e mudo. Obviamente, a multidão que o acompanhava ficou maravilhada com aquele milagre, reconhecendo-o como o Messias, o filho de Davi. Mas os fariseus e os escribas que tinham descido de Jerusalém, com inveja, diziam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, o próprio Satanás. E é exatamente aqui que nós precisamos prestar bastante atenção, pois em resposta à acusação feita por aqueles fariseus e escribas, Jesus diz que não expulsava demônios pelo poder de Satanás, mas pelo poder do Espírito Santo. Daí então, Jesus finaliza dizendo que todos os pecados e blasfêmias cometidas pelos homens podem ser perdoados, assim como toda palavra dita contra o Filho de Deus, ou seja, Jesus. Mas nem a blasfêmia, nem as palavras ditas contra o Espírito Santo podem ser perdoadas. Esse, meus irmãos, é o maior dos pecados, o único que não possui perdão nem agora, nem nunca mais. É aquele que nós chamamos de pecado imperdoável. Mas e aí? Você conseguiu perceber o que aconteceu naquela situação? O que aconteceu é que Jesus estava repreendendo os fariseus e os escribas por estarem blasfemando e proferindo palavras contra ele e também contra a fonte do seu poder que estava sobre a sua vida, que era, é claro, o próprio Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, é falar mal do Espírito Santo e também atribuir a Satanás uma obra que está sendo realizada pelo poder do Espírito de Deus. Ou seja, Jesus estava curando e expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. E os fariseus e escribas diziam que aquilo era uma obra de Satanás. Consequentemente, também acabavam falando mal do Espírito Santo. Entendeu? Então já deixa aqui o teu like, pois isso me ajuda demais e ajuda o canal a continuar crescendo e abençoando cada vez mais vidas para a glória de Deus. Obrigado. E se certifique de estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado para ser avisado quando eu postar vídeo novo por aqui, hein? Gabriel, mas e se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo sem perceber ou na ignorância? Será que ela também não tem mais perdão? Calma, calma. Não é bem por aí. De acordo com 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, o próprio Paulo foi um homem blasfemo. E antes de se converter e tornar-se um apóstolo do Senhor, ele perseguiu a igreja por acreditar, assim como os demais fariseus, que os cristãos eram uma fraude, hereges, que faziam desviar o povo de Israel e que operavam pelo poder de Satanás. Portanto, Paulo também blasfemou contra o Espírito Santo de alguma forma, mas fez isso na ignorância. Ele não sabia que a igreja era de fato uma obra de Deus. E por causa disso, ele conseguiu obter misericórdia e perdão quando entendeu e reconheceu que ele estava errado. Então, se você, alguma vez na vida, já blasfemou contra o Espírito Santo, mas fez isso na ignorância, sem saber o que estava fazendo, ou por um momento de descontrole emocional ou falta de fé e esperança, então apenas reconheça o seu erro e peça perdão. A misericórdia do Senhor irá te alcançar, assim como alcançou também a vida do apóstolo Paulo. Mas quanto àqueles que blasfemam de uma forma consciente e perversa contra o Espírito Santo, então Deus não os tomará por inocentes e sofrerão terrível juízo do Senhor, assim como Jesus advertiu que seria. E diante disso tudo, o melhor conselho que eu poderia te dar é cuidado com as suas palavras e refreie a sua língua quando um milagre do Senhor estiver em operação. Agora também não se esquece do teu like e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, combinado? Elas precisam aprender o que você acabou de aprender nesse vídeo.
E aqui do lado estão mais alguns que com certeza você vai gostar muito. Obrigado e até a próxima.